Boa noite, gente boa. Hoje eu quero trazer uma meditação um pouco diferente. Talvez alguns vão se decepcionar porque eu não vou fazer aplicação. Por que eu não vou fazer aplicação? Porque vocês fazem isso. Quando vocês leem a Bíblia em casa, vocês meditam e vocês fazem a aplicação. A não ser que você não faça isso, você vai ter uma pequena decepção. Ok? Então eu vou dar o estudo e no final vou deixar que o Espírito Santo possa falar para você. Mas creio que no que você vai ouvir, a aplicação ela surge muito fácil. A forma de como eu vou expor vai ser bem fácil para entender, a não ser que o Espírito Santo queira falar algo diferente para você. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 13. Apenas o versículo 33. Diz o seguinte: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Querido Deus, nós te pedimos sabedoria. Nós queremos entender aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós, em especialmente hoje individual, a cada um de nós, sobre esse texto. E por isso precisamos que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. E se o Espírito Santo está apagado, se o Espírito Santo está longe, Senhor, que possamos voltar e trazer o Espírito Santo a falar aos nossos corações. Nós te pedimos isso e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Se você ler Mateus capítulo 12, 13, 14, você vai ver Jesus fazendo um conjunto de parábolas que começa sempre com as mesmas frases. O reino de Deus é como? Ou como esse versículo, o reino dos céus é como? E Jesus começa a fazer comparações, metáforas, né? Parábolas, para explicar o que significa o reino dos céus. E Jesus exemplifica de uma forma que a gente consiga compreender o que ele quer dizer. E quando Jesus diz que o reino dos céus é como fermento, ele está ilustrando para que fique claro o entendimento. Acho que todos nós conhecemos, quando se fala de fermento, vem aquela história de pecado, né, dos judeus, que botam um pouco de massa, que significa um pouco de fermento na massa, né, que isso significa pecado. Hoje não, hoje a aplicação é totalmente diferente. Vamos fugir daquela aplicação. E antes de entrar no texto, eu preciso lembrar de uma coisa. Quando Deus fez todas as coisas no começo, do plano dele, nós temos que lembrar que Deus, ele não começou a criação fazendo igreja, fazendo grupo. Deus começou a criação fazendo família. E no princípio, quando fez a terra, Deus criou Adão e Eva, ele não vai montar um prédio, construir um prédio e chama de igreja. Ele faz o homem, a mulher, e diz para eles: multipliquem-se. Deus fez o homem e a mulher à semelhança dele. Então, na verdade, Deus disse para o homem e a mulher: multipliquem a minha imagem e semelhança. E a intenção de Deus é que a imagem e semelhança dele seja multiplicada. E tem mais, o desejo de Deus é trazer a imagem, a semelhança dele para a terra e não para o céu. O desejo de Deus não é ter o céu como uma válvula de escape. Tem muita gente querendo ir para o céu para escapar da terra, e entre os quais eu sou um. Eu já orei para isso. Quando a vida da pessoa está num tédio na terra, ela ora para quê? Para o arrebatamento vir, porque a vida dela não está boa aqui. E às vezes até a vida está boa, mas parece que falta algo, né? Então, quer ir para o céu porque Cristo está lá. Só que Cristo mora em você. Cristo mora em nós. Não faz sentido querer ir para o céu
para escapar, porque Cristo está dentro de nós. E às vezes a gente não se dá por conta dessa realidade. Era o que estava acontecendo comigo. Ou ele não está. É só religião. Nós precisamos estar muito bem definidos na nossa cabeça que o desejo de Deus trazer o céu, o seu reino para a terra. Sempre foi isso. Sempre foi o desejo de Deus trazer o céu, o seu reino para a terra. E esse reino que Deus quer estabelecer na terra é como o fermento. Por exemplo, vamos estudar algumas características do fermento. Tá? E a primeira delas, o fermento é um fungo. E o fungo é um ser vivo. Por isso que Jesus disse, o fermento que é aplicado na massa leveda toda a massa. O fermento é um ser vivo que é colocado numa massa que não tem vida alguma. Se você deixar a massa lá, sem botar fermento, acontece o quê? Não acontece nada, ela não cresce, né? Ela até apodrece. E aqui eu aprendo que quando Jesus me compara no reino dele como fermento, ele está dizendo, estou colocando você que tem vida no lugar onde há morte, onde não há vida. E Jesus não disse que o fermento vira massa. Jesus disse que o fermento leveda a massa. Jesus está dizendo, você carrega vida num mundo que só tem morte. Qualquer lugar que você for, mesmo que você não veja e não entenda, você é doador de vida. Deu para você entender que você é o fermento? Cada um de nós somos o fermento. E todo lugar que você entra, mesmo você não vendo o que é morte, aquilo onde que você entra pode passar a viver. Por isso Deus não é um lugar, mas é um ambiente que nunca é moldado por lugares. Não é o lugar que diz quem eu sou, mas é o meu ambiente que diz para o lugar o que ele é. Outra coisa, o fermento sempre parece insignificante, a quantidade de fermento para o tamanho, às vezes, da massa, né? E quando Jesus disse que o reino dos céus é como o fermento, ele está garantindo para mim e para você, uma coisa, você nunca vai ser maioria. Ele está dizendo para mim e para você, vocês sempre parecem insignificantes. Na minha casa, tu vê, eu sou o único cristão, ou eu e minha esposa só. No meu trabalho eu não tenho ninguém, se tivesse mais alguém, faria mais sentido. Na faculdade, pior ainda, tem um cara lá, alguém, dois que é cristão, mas eu me sinto sozinho. Quando você perceber que é minoria, não se entristeça, se alegre, porque o fermento é minoria, mas é ele que leveda toda a massa. Quando você pensar, eu sou a minoria, lembre-se do fermento que leveda a massa, mesmo parecendo ser insignificante. Segunda coisa, o fermento nunca se intimida com o tamanho da massa. Qualquer quantidade de fermento fermenta qualquer massa. Pode não fermentar o suficiente, mas que fermenta, fermenta. Por isso que precisamos falar do Evangelho. Ou seja, aonde está o efeito do fermento na massa? A gente não enxerga, porque infelizmente não reconhecemos essa realidade que está sobre nós, que nós somos o fermento. Nós fermentamos qualquer massa. Qualquer lugar que você esteja, você fermenta. Onde nós estamos, nós vamos multiplicar, nós vamos fazer crescer, nós vamos abençoar, nós vamos expandir e fermentar a massa. E dessa forma que a igreja tem o sabor de Cristo. Essa é a nossa fé no Evangelho. Terceira coisa, o fermento trabalha invisível. O fermento se torna um com a massa. Só que ele trabalha de uma forma invisível que ninguém vê. Ninguém percebe o trabalho do fermento.
Agora, tem gente que se sente desanimado, porque no lugar onde está, não vê diferença. Você olha para a sua volta e chega até a questionar a sua identidade. Por exemplo, faz tanto tempo que estou aqui e nada muda, nada acontece. Na minha casa, ninguém entrega a vida para Jesus. No meu trabalho, não sou diferente na vida de ninguém. E você começa a duvidar de você mesmo por ausência de frutos visíveis. Porém, o justo não vive pelo que vê. Isso é uma promessa bíblica. Você é fermento. Guarde isso. Se você puder guardar isso, hoje você ganhou o dia, a mensagem. Você é fermento. E por ser fermento, não tem um lugar que você entra e continua sendo o mesmo lugar depois, que aquele lugar seja o mesmo lugar depois. Porque você carrega o DNA do fermento de Jesus. Outra coisa sobre o fermento nunca se torna massa, mas a massa sempre se torna fermentada. Sempre surge o efeito do fermento. Sempre é fermentada, independente da quantidade de fermento. Se você colocar miligramas, a massa não está mais pura. Ela já é considerada uma massa fermentada. Eu vou usar um exemplo da Bíblia, do Velho Testamento, entre tantos exemplos do Velho Testamento, inclusive eu poderia usar o Novo Testamento, algum exemplo do Novo Testamento, que mostra como ser fermento. E no final dessa mensagem, eu vou deixar para você mesmo fazer a aplicação na sua vida. Ok? Vamos lá. Eu vou usar o exemplo de Daniel e seus amigos. Daniel e seus 3 amigos foi um tipo de fermento que influenciou o império. Daniel e seus 3 amigos são inseridos, colocados, introduzidos no meio da Babilônia. Daniel viveu numa época onde havia um império chamado Babilônia. Babilônia foi o império maior que já existiu com o poderoso Nabucodonosor. E ele era o cara mais respeitado. A gente acha que os Estados Unidos é poderoso hoje, né? Mas a gente não faz ideia do que era a Babilônia. Babilônia era o poder encarnado, onde eles conquistavam qualquer território. Eu poderia entrar mais aqui, mas isso acho que é o básico. E um dia eles conquistou o povo de Israel, que é a história do exílio que todos nós conhecemos. E o rei Nabucodonosor pega jovens, bonitos, de boa aparência, inteligentes, e leva para um teste. Coloca esses jovens para serem testados pelos seus servos, e os que mais se destacassem serviriam a ele, Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Para o judeu, nome de pessoas é identidade. Por exemplo, judeu nunca daria nome a um filho porque acha bonito. O brasileiro é assim, não sabe o significado do nome, achou bonito tal nome, bota esse nome. Né? Foi assim que eu fiz com eu e minha esposa, com minhas filhas, eu achei bonito, ela também achou bonito Kelly, botamos Kelly, Kátia, segunda filha, e se tivesse vindo a terceira, ia ser Carla. E a gente achou bonito, não sei, talvez minha esposa não ia aprovar, mas talvez essa era a ideia. Mas como não veio, ficou assim. Mas não tem problema nenhum. Né? Porém, o judeu não faz isso. Qual é a ideia do judeu? Eu dou o nome com a identidade que eu quero que essa pessoa tenha. Por isso que na Bíblia você vê Deus mudando o nome de tantas pessoas, porque o nome do judeu carrega uma identidade. E a partir desse contexto do nome, eu quero que você abra sua Bíblia em Daniel. Vamos para o segundo texto, capítulo 1, versículo 18, 19 e 20. Daniel, no Velho Testamento, 18, 19 e 20, diz assim:
Afinal do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Então o texto está dizendo que o rei chegou em Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e na conversa o rei achou eles 10 vezes mais inteligentes do que qualquer outra pessoa. E quem é que estava ali? Os escolhidos, os sábios, os magos e outra classe. Vocês acham que o nome deles é à toa? Vocês acham que o nome desses 4 jovens é por acaso? A Babilônia é uma massa gigante. Daniel, Ananias, Misael e Azarias são o fermento. São o fermento. Agora, precisa de muito fermento para levedar a massa? Não, não precisa. Só precisa um pouco de fermento. Agora quero mostrar o segredo que parece que é só nome de cada um deles. Ou seja, aqui pode estar o fermento que pode levedar toda a massa. Primeiro nome, Daniel. Daniel significa Deus é juiz. Deus é juiz. Qual é o papel de um juiz? Juiz julga. Juiz decreta sentenças. Juiz lida com leis. Se você não tem moral, tá, onde Deus é juiz, isso se torna desesperador, né? Porém, o que é desesperador para algumas pessoas, isso não é para outras. Por exemplo, Paulo chama do poder de Deus para a salvação dos que creem. Aquilo que para uns é desespero, para outros é poder de Deus. Deus, sendo juiz, pegou toda a nossa ira, todos os nossos pecados, todos os teus pecados. Você tem alguma dúvida que algum pecado seu Deus não pegou? Ele pegou, todos. Se você tem alguma dúvida que algum pecado seu Deus não pegou, olha, precisa tratar isso. Vamos conversar e vamos tirar isso a limpo. Porque Deus pegou todos os seus pecados, toda a ira que eu e você cometemos. Ele pegou um por um e pegou um inocente, colocou na cadeira dos culpados e declarou ele culpado para sempre. Quando o juiz declara essa pessoa sentada na cadeira culpado, o juiz não pode mais declarar ninguém culpado, porque ele é o culpado. Deus é o seu juiz. Surpresa. Deus é o seu juiz. Ele pegou o poder de julgar e colocou sobre o seu próprio filho Jesus, declarando o inocente culpado até que o culpado seja declarado inocente. Por isso que você é justo. Por isso que você é considerado justo. E aí eu quero fazer uma pergunta. Você é justo pelo que você fez? Ou você é justo porque o juiz julgou o seu próprio filho pecador e matou ele como pecador, sem precisar pecar, para que você possa ser declarado justo? Simplificando as perguntas, você é justo pelo que você fez ou você é justo pelo que Cristo fez? Isso é evangelho. Então, eu sei que muita gente pensa do evangelho, talvez pensa em religião, pensa em frequentar um grupo, pensa em frequentar uma igreja, pensa de... Isso é evangelho, é Cristo, apresentar Cristo para as pessoas. O evangelho não diz o que devemos fazer para sermos salvos. O evangelho é a boa notícia de Deus te contando o que ele fez para ele mesmo te salvar.
Não é mérito teu. O Evangelho é Deus colocando sua ira sobre Ele mesmo, para que Ele colocasse o seu favor sobre você. Isso significa Deus é juiz, que é o significado do nome Daniel. Próximo nome é Ananias. O que significa o nome Ananias? O significado do nome Ananias é Deus me favoreceu. Então, a primeira coisa que nós vimos do Evangelho é você é justo. Tá? Agora, a segunda coisa do Evangelho é Deus te favoreceu, ou seja, você é favorecido. Quando você entende que ser favorecido é viver debaixo do favor de Deus. Isso é importante você entender. Isso é importante você guardar. Isso é importante para toda a sua vida. O favor de Deus não dá para explicar. Não tem estratégia. Só tem favor. O que é favor? É o que só Deus pode fazer. Como saber se a sua vida está debaixo do favor ou não? Se o lugar que você vive, o que você faz, você pode dizer que você não faria sem Deus, isso é favor. Isso é favor de Deus. Para viver debaixo do favor de Deus, eu tenho que abrir mão da minha própria justiça. Como nós gostamos de fazer justiça, como nós gostamos de fazer coisas por mérito. Aliás, nós fomos educados, doutrinados, ensinados desde pequenininho assim, né? Graças a Deus, não dentro do Evangelho, quando a gente estuda a Bíblia. Mas quem não estuda a Bíblia, vem desde pequenininho. No Brasil, nós temos mais de 600 religiões. E todas elas têm um método parecido. E a pergunta é, qual é que salva? Então, eu tive que abrir mão de achar que tudo o que eu faço é porque eu tenho que fazer ou porque mereço fazer. Tudo o que acontece é porque eu trabalhei para fazer. Isso aqui é suor do meu trabalho. Ah, isso aqui é porque leio a Bíblia demais. Isso aqui é porque orei demais. Isso aqui é porque eu jejuei demais. Ou jejuei bastante. Talvez toda vez a palavra demais aqui seria bastante, né? Isso aqui é por isso, mais aquilo. Ei, não sou eu. Mas é favor de Deus operando através da minha vida. Ou seja, esse é o nome desse jovem. Deus me favoreceu. Próximo nome é Misael. Qual o significado de Misael? Quem é como esse Deus? Quem se compara com o Senhor? Quem é como o Senhor? O mundo não sabe, mas o mundo clama por um nome, e esse nome é Jesus. Por isso que nós devemos falar do Evangelho, falar da mensagem. Porque as pessoas no mundo não sabem que existe um nome chamado Jesus esperando por elas. Exatamente, é simples assim. As pessoas do mundo não sabem que existe um nome chamado Jesus esperando por elas. Quando você fala de Jesus, ela associa evangelho, dinheiro, dízimo, leis, regras, um monte de coisa. Mas elas não conhecem o Jesus. Esse Jesus. Então é preciso falar que existe alguém que ama elas, que é Jesus. É preciso falar de onde saiu essa história. Ou seja, saiu de Cristo, está voltando para Cristo, porque tudo que é bom veio dele. Por isso que Misael diz, quem é como esse Deus? Quem se compara a ele? Então, você é justo, você é favorecido. Próximo passo, eu só quero de alguma forma retribuir o amor que Deus me deu, porque Deus é como, quem é como esse Deus? O último nome é Azarias. O que significa? Significa único Deus que me fortalece. Olha só, quando você ouve o Evangelho, você crê
em Jesus. Então, você ouve primeiro, você crê, e quando você crê, aceita Jesus, você é declarado justo. E quando você é justificado, o favor está sobre você. Certo? Entendido até aqui? Porque ninguém é como esse Deus que tenho. E a Bíblia diz que essas três realidades é que te fortalece, que nos fortalece. Ou seja, o que te fortalece não são boas obras, não é dinheiro na conta do banco, não são boas notícias, não é tudo o que você tem, mas o que te fortalece é você é justo, você é favorecido por um Deus que ama você. O Deus do Evangelho não é um Deus agressivo, mas ele é afetivo, ele é amoroso com cada um de nós. Sabe que tanto tempo de vida cristã, há pouco tempos atrás caiu minha ficha e eu já tinha lido isso em tanto tempo, né? E eu criei e botei aí na minha cabeça algo que a Bíblia diz o seguinte: se tem alguma coisa que alegra você, é ter o seu nome escrito no livro da vida. Se tem seu nome que alegra você, é o seu nome escrito no livro da vida. Você sabe o que isso significa, né? E às vezes nós se entristecemos com tantas coisas, né? E olha aqui, o que nos fortalece? Que você é justo, você é considerado justo perante o juiz, que é Deus. Você é favorecido por um Deus que ama você. O Deus do Evangelho não é um Deus agressivo, mas ele é afetivo, amoroso com cada um de nós. É um Deus que sente, se compadece e até chora. Onde há 2000 anos atrás teve um choro, ele deu um grito que jamais existiu num lugar chamado Gólgota, o grito da cruz. A Bíblia diz que antes que ele volte, todos vão ouvir do grito que ele deu naquela cruz. Qual foi o grito? Está consumado. Está consumado. Deus quer ser conhecido pelas boas obras do Evangelho. Deus escolheu que a forma que o homem creia nele seja através de um pai que sacrifica o seu filho por filhos rebeldes, que era o que nós éramos antes de conhecermos a Cristo. Deus escolheu ser reconhecido porque amou a humanidade e que não quis punir a humanidade por ele mesmo. Deus quer ser reconhecido por uma boa mensagem e por uma boa notícia, que são as boas novas do Evangelho. Daniel, Ananias, Misael e Azarias tinham nomes com significado perante Deus que fez toda a diferença. E como o fermento faz a diferença na massa, assim foi a vida deles no reinado do rei Nabucodonosor. Nós temos algo muito especial nas nossas vidas que eles não tiveram, que eles não tinham na vida deles, que é o Espírito Santo que mora dentro de nós, que o Espírito Santo mora dentro de você. Por isso que nós somos diferentes. Por isso eu vou deixar que o Espírito Santo possa falar para cada um de nós com liberdade e também que ele possa dizer qual, como eu falei antes do começo, qual a aplicação que o Espírito Santo está dando para a sua vida. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia para conosco. Obrigado, Jesus, porque nós somos favorecidos, somos justos, somos amados, somos perdoados, somos Teus filhos e estamos longe de regras, de méritos, porque o Senhor fez isso por nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Nós queremos retribuir em amor, nós queremos retribuir afirmando que o Senhor é bom. Nós queremos ser Teus filhos sempre. E, Senhor, tenha misericórdia de nós quando nós temos a tentação de querer ficar longe de Ti, de fugir de Ti. Senhor, nos ajuda, Pai. E nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti sempre, hoje e sempre. Nos ajuda, Deus, a poder entender o quanto
O Senhor nos usa quando nós exercemos a função do fermento em nossas vidas, de fazermos a diferença dentro de um ambiente, aonde que nós vamos, na fila de um mercado, no andar na rua de carro, em qualquer lugar nós podemos ser fermento ao Senhor. Por isso nos ajude, nos mostre isso e que essa realidade venha a ser real na vida de cada um de nós, para que possamos fermentar o nome do Senhor Jesus e que esse nome seja engrandecido e que as pessoas que não te conhecem venham conhecer-te a ti como Senhor, como Salvador, diante da obra poderosa que o Senhor fez para cada um de nós. Quero estar te pedindo isso e te agradeço em nome de Jesus. Amém?